No coração do cristianismo reside uma história de redenção, uma narrativa que ecoa através dos séculos, desafiando e inspirando gerações. É uma história de amor incondicional, sacrifício supremo e esperança eterna. Em meio a essa história está um homem extraordinário, cuja missão transcendental mudou o curso da humanidade para sempre. Este não é apenas um relato antigo, é um chamado que ressoa até os confins da alma humana, convidando-nos a entender a verdadeira essência da vida e do propósito. Adentremos nas profundezas desta jornada redentora e descubramos a missão de Jesus Cristo antes de sua morte. No cerne da missão de Jesus estava a redenção da humanidade, um propósito divino que transcende as limitações terrenas. Ele não veio apenas como um mestre ou líder, mas como o próprio Filho de Deus, carregando consigo a promessa de salvação e reconciliação. Sua jornada começou humildemente, nascido em um estábulo em Belém, mas seu destino estava entrelaçado com a história da humanidade. Durante seu ministério terreno, Jesus dedicou-se incansavelmente ao serviço aos outros, mergulhando nas profundezas da necessidade humana para trazer cura e esperança. Seus dias eram preenchidos com a compaixão transbordante, estendendo as mãos para os doentes, os marginalizados e os quebrantados de espírito. Com um toque, ele curou os enfermos, restaurando não apenas seus corpos, mas também suas almas. Ao alimentar os famintos com pães e peixes multiplicados miraculosamente, ele não apenas saciava a fome física, mas também simbolizava a abundância do amor divino. Sua presença era um bálsamo para os aflitos, trazendo consolo e paz àqueles que sofriam. Além disso, Jesus desafiou as normas sociais da época, rompendo barreiras e preconceitos para revelar a universalidade do amor de Deus. Sua mensagem, embora simples em palavras, ecoava com profundidade em cada coração que a ouvia: amor que transcende todas as fronteiras, perdão que quebra as correntes do pecado e redenção que restaura a comunhão perdida com o Criador. Ele ensinou por meio de parábolas, histórias vívidas que iluminavam verdades eternas, e exemplos vivos, demonstrando diariamente a verdadeira natureza do reino de Deus, um reino de amor, justiça e misericórdia. No entanto, a missão de Jesus atingiu seu clímax no momento da crucificação, um evento marcante que ressoa através dos séculos como o ápice do amor divino. À medida que ele foi pregado na cruz, Jesus experimentou não apenas a agonia física das feridas e do sofrimento, mas também o peso esmagador dos pecados do mundo sobre seus ombros. Cada respiração era uma prova de sua dedicação inabalável à causa da redenção da humanidade. Naquela cruz cruel, ele não apenas suportou o peso da dor e do sofrimento, mas também carregou consigo o fardo dos erros e transgressões de toda a humanidade, oferecendo-se como o sacrifício perfeito para restaurar o relacionamento perdido entre Deus e o homem. Sua morte na cruz não foi apenas um fim trágico, mas sim o ápice de seu amor sacrificial, uma demonstração inegável da profundidade infinita da graça de Deus e do compromisso incansável de Jesus com a redenção da humanidade. Cada gota de seu sangue derramado testemunhou o imenso preço pago pela salvação, e cada suspiro agonizante ecoou com a promessa de esperança e renovação para todos os que creem. Mas a história não termina na cruz, é apenas o começo de uma narrativa transcendental de triunfo sobre a morte e o pecado. 3 dias depois da crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos em um ato de poder divino que desafiou todas as expectativas e crenças convencionais. Sua ressurreição não foi apenas um evento miraculoso, mas sim um testemunho inegável de sua divindade e soberania sobre todas as coisas. Ao emergir do túmulo vazio, Jesus não apenas confirmou sua identidade como o Filho de Deus, mas também inaugurou uma nova era de esperança e vida eterna para todos os que depositam sua fé nele.
Sua ressurreição é o alicerce sobre o qual toda a fé cristã é construída, pois representa a vitória final sobre o poder do pecado e da morte. A partir desse momento histórico, a morte já não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo, e a promessa da vida eterna brilha como uma luz inextinguível no horizonte da história humana. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição e redenção, oferecendo-nos a certeza de que, assim como ele ressuscitou dos mortos, também ressuscitaremos para uma vida eterna ao lado dele. A missão de Jesus Cristo antes de sua morte foi muito mais do que um simples evento histórico. Foi um ato de amor divino que transcende o tempo e o espaço. Sua vida, morte e ressurreição são o cerne da fé cristã, oferecendo esperança e salvação a todos os que buscam a verdade. Que possamos contemplar profundamente essa jornada redentora e responder ao chamado do amor de Cristo com gratidão e devoção. A missão de Jesus transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras como uma luz inextinguível de amor e redenção. Sua vida, morte e ressurreição não são apenas eventos históricos, mas sim uma revelação do amor incomparável de Deus pela humanidade. Sua missão de sacrifício e serviço exemplifica o mais alto padrão de amor e compaixão, convidando-nos a segui-lo em nosso próprio caminho de fé e serviço aos outros. Que possamos contemplar profundamente a profundidade desse amor redentor e responder ao chamado de Jesus com gratidão e devoção. Que possamos viver nossas vidas em conformidade com os princípios que ele ensinou, compartilhando o amor, a esperança e a redenção que ele tão generosamente nos ofereceu. Que a missão de Jesus Cristo continue a inspirar e transformar nossas vidas, orientando-nos em direção à verdadeira plenitude e significado encontrados somente nele.